Sabe aquela condição if que a gente escreve e fica com aquela pulga atrás da orelha pensando, será que eu cobri todos os cenários possíveis? Pois bem, hoje a gente vai desvendar a ferramenta que acaba com essa incerteza. Vamos falar das tabelas verdade, a verdadeira lógica que se esconde por trás de um código que não falha. Pois é, esta é a pergunta que tira o sono de muita gente. A gente escreve uma condição, testa, ela parece funcionar. Mas e aquele caso de borda, aquela combinação de entradas que a gente nem imaginou e que pode quebrar tudo? A resposta para isso está na tabela verdade. Pensa na tabela verdade como um mapa completo, o DNA de uma expressão lógica. Em vez de fazer um teste de cada vez, que é o que o computador faz quando roda o programa, com a tabela a gente analisa todos os casos de uma vez só. É a garantia de que a regra se comporta exatamente como a gente espera, sem surpresas. Ok, mas antes de sair construindo qualquer coisa, a gente precisa saber o tamanho do nosso desafio. E para isso existe uma regra de ouro super simples e poderosa. A fórmula é essa aí, 2 elevado a n. E o que é o n? É simplesmente o número de variáveis, ou de proposições simples que a gente está analisando. E como cada uma delas só pode ser ou verdadeira ou falsa, o número de combinações cresce, e cresce bem rápido. E aqui fica bem claro por que a gente precisa de um método. Olha só, com uma variável são 2 linhas, com 2, 4, tranquilo. Mas com 4 variáveis, já pulamos para 16 combinações. Imagina tentar verificar tudo isso de cabeça? É a receita perfeita para o erro. A tabela dá a estrutura que a gente precisa para não deixar nada de fora. Certo? Chega de teoria, vamos para a prática. Agora a gente vai construir uma tabela juntos, coluna por coluna, para ver como a mágica realmente acontece. A nossa cobaia de hoje vai ser essa expressão aqui. P e Q implica não P. Pode parecer meio estranha, mas ela é perfeita para o nosso exemplo. Nossas proposições simples, ou seja, nossas variáveis, são o P e o Q. Primeiro de tudo, as colunas iniciais. A gente precisa listar todas as combinações possíveis. Como temos 2 proposições, já sabemos, 2 ao quadrado é igual a 4 linhas. A forma padrão de organizar é essa. Para P, a gente coloca 2 verdadeiros e 2 falsos. Para Q, a gente alterna VF, VF. Pronto, todos os cenários estão cobertos. Agora, a gente começa a resolver a expressão por partes, de dentro para fora. Primeiro, o parênteses, P e Q. A regra do E é bem direta, né? Só é verdade quando as 2 partes são verdadeiras. Olhando ali, isso só acontece na primeira linha. Todas as outras dão falso. Próxima coluna, a negação de P. Essa é ainda mais fácil. É só pegar a coluna original do P e inverter todos os valores. Onde era V, vira F. Onde era F, vira V. Moleza. E agora o gran finale, resolver a condicional, a setinha de se então. Para isso, a gente vai usar as 2 colunas que acabamos de criar. A coluna P e Q vai ser a nossa premissa e a não P vai ser a nossa conclusão. E aqui tem que lembrar da regra de ouro da condicional. Ela só é falsa num caso específico, quando a gente parte de uma verdade e chega numa falsidade. Em todos os outros casos, o resultado é verdadeiro. Vamos aplicar isso. E tcharam! Tá aí o nosso resultado final. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O que isso nos diz? Que a nossa expressão só é falsa quando P e Q são ambos verdadeiros. Em qualquer outro cenário, ela é verdadeira. E como o resultado final é uma mistura de V e F, a gente classifica isso como uma contingência. E essa classificação não é só um nome técnico, um detalhe. É o veredito, o diagnóstico final sobre a natureza da nossa lógica. E no fim das contas, só existem 3 vereditos possíveis. O diagnóstico da nossa tabela se encaixa em uma dessas 3 categorias. Se a coluna final for inteira de verdadeiros, temos uma tautologia, algo que é verdade por sua própria estrutura. Se for tudo falso, é uma contradição, uma impossibilidade lógica. E se misturar V e F, como aconteceu no nosso exemplo, é uma contingência, onde o resultado depende dos valores que entram. O exemplo mais clássico de tautologia é P ou não P. É só pensar, ou está chovendo ou não está chovendo. Não tem como essa frase ser falsa. Ou uma coisa é verdade ou a negação dela é verdade. Não existe uma terceira opção. É uma estrutura de verdade perfeita. Já do outro lado da moeda, temos a contradição. O exemplo clássico é P e não P. É como dizer, está chovendo e não está chovendo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Não faz sentido, né? A própria estrutura da frase já garante que ela vai ser sempre falsa. É uma impossibilidade.
Tá, muito legal toda essa teoria VEF, mas como isso se conecta com o código que a gente escreve todo dia? A conexão é total e super importante. Dá uma olhada nesse trecho de código aqui. Um if que checa se uma variável x é maior que 10 e, ao mesmo tempo, menor que 5. Passando o olho rápido, pode até parecer uma condição normal. Mas se a gente para e pensa, isso é uma contradição lógica na prática? É impossível um número ser maior que 10 e menor que 5 ao mesmo tempo. A tabela verdade dessa condição teria só falso na coluna final. Isso significa que o código dentro desse if é código morto. Ele nunca, jamais, em hipótese alguma, vai ser executado. E é por isso que tudo isso importa tanto. Ajuda a gente a evitar código morto, como no exemplo que acabamos de ver, e também a evitar o oposto, condições que são tautologias, que são sempre verdadeiras e podem ativar alguma regra quando não deveriam. No fim, dominar essa lógica nos dá o poder de construir um código mais claro, mais coerente e muito mais robusto. E isso nos leva a uma última reflexão. A lógica não é só teoria de livro, é uma ferramenta de inspeção para o nosso próprio trabalho. Que outras lógicas ocultas, contradições acidentais ou tautologias desnecessárias podem estar escondidas no código que a gente escreve? A tabela verdade é um mapa que nos ajuda a caçar esses bugs lógicos antes mesmo que eles virem um problema.